Olá, galera do Já Passei Educação, estou aqui, ó, microfone novo, né, galera do Já Passei, muito obrigado aí, nossos parceiros, e anunciando aqui mais um concurso importante para você. Galera, tá saindo muito concurso, tem bastante curso aí no Já Passei. Espero que vocês adquiram, tá sempre no link do vídeo, né? Então, para vocês aí. E olha aqui, prefeitura importante, hein? Prefeitura importante, grande, Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista. E olha a banca que vai realizar, a gloriosa VUNESP, né? Eu gosto da VUNESP, tá? Gosto da VUNESP, tem gente que não gosta muito, mas, né, eu gosto. Tem muita prova da VUNESP para você dar uma olhada. A Prefeitura Municipal de Santo André oferecerá os seguintes benefícios: refeição fornecida no local de trabalho, auxílio transporte, convênio médico, gratificação bienal por tempo de serviço, licença prêmio por tempo de serviço, auxílio babá ou creche, regime de previdência complementar, se desejar, conforme critérios na legislação específicas, né? Aqui está falando dos reajustes progressivos do cargo de auxiliar administrativo 2, conforme a lei municipal, né? Então, importante aí, um concurso muito interessante, certo? Então, você aí tem aqui informações, né, sobre o Estatuto do Magistério de Santo André, que vai ter no curso também, né? O cadastro dos candidatos à lista, que fica sempre ali, né, à disposição durante 2 anos, podendo ser renovável por mais 2 anos. Bom, e as inscrições, elas começam dia 31 de março, né, a partir das 10 horas, certo? 10 horas de 31 de março e vai até 4 de maio, exclusivamente pela internet. VUNESP, né? Sempre a VUNESP, tudo pelo site, né? Não tem inscrição por correio, facsímile, nada disso. E você tem que acompanhar tudo pelo site da VUNESP. Para você se candidatar, né, você precisa, na data da convocação para nomeação, ter 18 anos, né, estar aqui de ser brasileiro, né, ou em caso de nacionalidade portuguesa, né, você tem aquele tratado do Brasil entre Portugal, né, decreto, né, está no gozo dos direitos políticos, tem 18 anos, está com dia com as obrigações eleitorais, né? Possuir comprovante escolaridade mínima, se for do sexo masculino, está em dia com as obrigações militares, não tem antecedentes criminais, né? Então, se tiver lá algum positivo, aí você vai apresentar a folha de antecedentes da Polícia Federal, Polícia dos Estados, nos últimos 5 anos, tá? Enfim, e aí você, né, não pode ter sido condenado por nenhum ato de probidade administrativa, nem crimes, né, nem ter sido ex-servidor dispensado por justa causa, sofrido demissão ou foi demitido a bem do serviço público, né, que é aquele caso de demissão quando você recebe uma punição gravíssima, tá? Isso tudo a gente vai falar quando a gente for falar das leis, certo? Tem que possuir todos os requisitos, né, exigido, entregar a documentação e, claro, para você começar, né, e quando você passar, obviamente, né, você vai fazer o curso aqui e vai com certeza ter sucesso. Olha só, né, você tem que pagar até o dia 5 de maio a sua inscrição, certo? E vamos ver aqui os valores, né? Vamos ver os valores. Ó, para agente de atividades escolares, agente de desenvolvimento infantil, agente de inclusão escolar, auxiliar administrativo 2 e monitor de inclusão digital, R$ 56,50, né? Então, para professor de atendimento educacional especializado, educação física, educação infantil e ensino fundamental, língua portuguesa, história, matemática, ciências, arte, geografia, língua estrangeira e inglês, o valor é de R$ 82,20, né? Então, aqueles cargos que têm uma exigência
escolaridade de ensino médio, 56,50, aqueles de nível superior, 82,80, né? A gente vai ter o curso no Já Passei Educação, aqui para educação infantil e ensino fundamental, né? E você vai entrar no site lá, vai dar uma olhada nos cursos que tem disponíveis, né? E isso é bem interessante. Claro que você tem que pagar antes do dia 5 de maio, para não ter nenhum problema, né? Mas pode pagar até o dia 5 de maio. Eu nem gosto de falar 5 de maio, porque as pessoas, tem gente que deixa para o último dia para sofrer, né? Não pode. Mas você pode pagar o boleto até dia 5 de maio, mas bota 4 de maio, para você não correr risco, certo? Que assim você paga tranquilo, né? Então, muito cuidado, se você pagar fora do prazo, aí já é, não tem mais chance, certo? Todas as informações estão sempre pelo site da VUNESP, né? Então, sempre pelo site da VUNESP, muita atenção nisso, você tem que acompanhar tudo pelo site da VUNESP, certo? Para você não perder qualquer item. E depois você vai lá conferir se deu certo sua inscrição, se está tudo certinho. Se você foi jurado também, você pode apresentar, né, o documento, porque o jurado conta lá no caso de desempate. Não é muito raro empatar assim, mas é sempre importante você estar atento a isso. Bom, o candidato, né, que precisar, que não se declarar deficiente, mas precisar de uma condição especial, também tem que acessar o link. Ah, professor, mas como que é isso? Às vezes você quebrou uma perna, né? Quebrou a mão, enfim, está com alguma deficiência, alguma condição especial temporária, né? Então, não deficiência, né? Uma condição especial temporária. Quebrei a perna, então preciso lá de alguma situação, né? Estou com um problema no olho, né? Preciso de uma prova ampliada, enfim, é uma questão especial ali, momentânea. Então você vai enviar o laudo médico falando, né? Tudo ali pelo site, em PDF, JPEG, né? Até 500 KB, tá? Se for o seu caso, né? Candidato com deficiência, aí sim, né? E o candidato com deficiência tem a cota de 5% das vagas, e aí ele se inscreve como candidato com deficiência, tem que fazer jus, né? Tem que ter a deficiência realmente ali. Tem muita gente que fala assim, qualquer deficiência? Claro que não, existe um rol, né? Porque tem coisas que não são consideradas deficiência. Se for deficiência, sim. Mas tem gente que fala, eu tenho um problema no joelho, isso é deficiência? Dependendo, né? Não, né? Na maior parte dos casos que me mandaram, não, tá? Eu tenho uma dor nas costas, né? Aquelas coisas, lordose, sei lá como é o nome. Não, né, gente? Então, existe lá toda uma legislação que classifica quais são as questões com deficiência, tá? As pessoas que têm deficiência. Aí você tem que mandar a documentação, o laudo médico dos 12 últimos meses, né? Tem que ser um laudo recente, tá? Para não ter problema as pessoas, né? E se você é deficiente visual, né? Tudo isso vai ter que constar lá para você poder até solicitar. E se você, por exemplo, é um candidato com baixa visão, né? Então, a prova com uma fonte diferenciada, se você tem deficiência auditiva, né, intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, enfim. Aí, claro, se você tem uma deficiência física, todas essas questões para que você mande a documentação certinho e não tenha problema, certo? Bom, aí você vai ter o resultado dessas inscrições, né, no dia 24/5/2023, para ver se você foi aceito como um candidato com deficiência, e você vai concorrer tanto na lista geral quanto na lista de reserva de 5%, né?
o candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo em qualquer fase do concurso. Então, eu já vi muita gente tentando forçar uma deficiência, tá? Tem pessoas que têm deficiência e nem sabem, né? Por exemplo, às vezes a mulher que teve câncer de mama e fez ali extraiu lá a glândula ou mesmo a mama, né? Então, ela entra, tá? Então, procura saber direitinho, isso que é importante. Bom, concurso público constará das seguintes fases e provas. Então, o agente de atividades escolares, auxiliar administrativo e o monitor de inclusão digital, eles vão fazer uma prova de conhecimentos gerais, língua portuguesa, 10 questões, matemática, 10 questões, noções de informática, 5 questões e conhecimentos específicos, 15 questões. O agente de desenvolvimento infantil e o agente de inclusão escolar, ele vai fazer uma prova de língua portuguesa, 10 questões, matemática, 10 questões, noções de informática, 5 questões, conhecimentos específicos, 15 questões e prova de redação. Ai, meu Deus, professor, tem redação? Sim. Para agente de desenvolvimento infantil e agente de inclusão escolar, tem redação. Nesses casos aqui, auxiliar, agente de atividades escolares, auxiliar administrativo 2 e monitor de inclusão digital, não tem redação, tá? Então aqui tem a primeira fase, segunda fase. E professor de ensino infantil e fundamental, você tem língua portuguesa, 15 questões, matemática, 10 questões, noções de informática, 5 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, prova de redação, né, redação em língua portuguesa e avaliação de títulos. Essas duas aqui são eliminatórias, tá? Elas são classificatórias e eliminatórias. E o título não, né? O título é só classificatório, né? Aqui também, né, professor de atendimento educacional especializado e os professores de Fundo 2, arte, geografia, história, língua estrangeira, língua portuguesa, matemática, terão 10 de português, 10 de conhecimentos pedagógicos e legislação, 5 de informática, 20 de conhecimentos específicos e também prova de redação e prova de título, certo? Então, a prova objetiva, como eu falei, ela é de caráter eliminatório e classificatório, certo? Né? Então, a prova objetiva, todas têm 5 alternativas, tem o conteúdo programático, né? A prova objetiva terá duração para os cargos de agente de atividades escolares, auxiliar administrativo escolar e inclusão digital, 3 horas. Os demais cargos, né, que envolvem agente de desenvolvimento infantil, agente de inclusão, professor, porque tem redação, 4 horas. Né? Aqueles que têm redação, 4 horas. A prova de redação para os cargos previstos é de caráter eliminatório e classificatório. Já tinha antecipado para isso, né? Para você, na prova de redação, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo argumentativo em prosa a partir da leitura de textos auxiliares, que serve como referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. É pergunta, professor? Não, é uma redação, né? Uma dissertação. Aí você tem que olhar, né, vai ter no curso também, o que é uma redação dissertativa argumentativa, né? Cuidado, viu, gente? Cuidado, tem muita gente que vê prosa já imagina poema, não tem nada a ver. Cuidado, né? Pessoal. Então, é uma redação onde você vai ter que argumentar sobre determinado fato, vai ter alguns textos base lá, né, para você poder aí está argumentando, então cuidado. A prova de redação será no mesmo dia da prova objetiva, na mesma data e período, certo? Então, você tem 4 horas para dar conta da prova objetiva e da prova de redação, né? Então, cuidado com isso. A prestação da prova objetiva, redação e títulos, né? Vai ser na cidade de Santo André. Caso tenha muitos candidatos, pode ser que eles coloquem em outras cidades também, né? Municípios próximos ali, São Bernardo,
os municípios ali do ABC paulista, né? Santo André é o município que tem a prova. Aí você tem São Bernardo, você tem São Caetano, né? Você tem ali municípios próximos, Diadema. Então, pode acontecer, se tiver uma explosão de inscritos, pode, né? Pode, sim, está previsto aqui no edital. Caneta de tinta preta, né? Então, sempre o clássico ali, chegar com antecedência, sempre eu recomendo isso. Documento original, né? Documento original com foto, carteira de trabalho, RG, carteira de motorista, né? Se você tiver carteira das Forças Armadas, enfim. Aplicativo de um dos seguintes documentos digitais: cédula de RG, carteira nacional de habilitação, ou título eleitoral ou e-título, tá? Então, a conferência será feita exclusivamente por meio do acesso ao documento no aplicativo do órgão emissor. Gente, quero fazer uma recomendação. Tem gente que gosta muito de coisa digital, eu sou um deles. Mas na hora de fazer uma prova, eu levo o meu RG, eu levo 2, aliás, né? Eu já deixo ali no estojo um documento, que eu vou levar o estojo e o documento, e deixo um na carteira, tá? Os 2, eu levo 2 para garantir, gente. Porque aplicativo digital, vá que aconteça alguma coisa, você não consegue acessar e você não levou um documento, né? Então, eu não arrisco, certo? Porque prova é isso, prova é correr o mínimo de riscos possíveis, né? Então, muito importante. Bom, se for lactante também, né? Ela tem que avisar a VUNESP para a VUNESP organizar lá uma sala, um espaço para tudo isso, certo? Bom, então, o que você antes, você não pode ter nenhum equipamento eletrônico, né? Então tem que desligar o celular, colocar lá, acondicionar naquela embalagem que eles fornecem, retirar a bateria se possível, né? Também boné, gorro, nada disso pode, gente. Ó, tá vendo esse relógio aqui, que é um relógio muito comum, né? Então ele transmite mensagem, né? Então tem uma série de coisas que não pode, tá? Hoje nenhum meio eletrônico, mesmo protetor auricular, você não pode. Se você tem algum problema, usa algum aparelho, você vai informar: ah, eu sou deficiente auditivo. Tem que informar a VUNESP, viu? Senão você é eliminado, né? Outras coisas que eliminam: ah, se você desrespeitar as pessoas, se retirar sem autorização, né? Se retirar antes do final, você tem que ficar pelo menos 75% do período da prova, né? Se você perturbar lá em qualquer coisa, então você tem que ir tranquilo, né? Tranquilo. A prova está prevista para o dia 18/6, bacana, né? Tem um tempo bom aí para você estudar, o edital já está na praça, então é muito legal aí, dá para você, né, se preparar bem, certo? O candidato só pode sair depois de 75% do horário, né? Então, sempre importante isso. A VUNESP não disponibiliza o caderno de questões, você não leva, depois você entra no site, vai estar lá o caderno de questões, você só leva o gabarito para você conferir. A prova de redação é no mesmo dia, né, 18/6, certo? Você também não leva as folhas, né, de redação, depois eles digitalizam, caso você tenha alguma dúvida, certo? Você tem que seguir muito bem ali as informações, cuidado para não escrever fora da folha, porque isso pode anular a sua redação, certo? A redação é manuscrita pelo próprio candidato, com caneta esferográfica tinta preta, letra legível, né? Porque se você não tiver letra legível, gente, ninguém vai ficar decifrando lá os teus códigos, né? Então, muito cuidado. Eu sei que algumas pessoas têm: ah, minha letra não é tão bonita, que nem a minha não é tão bonita, mas eu tento escrever da melhor maneira possível para que a banca entenda, tá? Precisa ser letra cursiva. Não tem isso, tá, gente? Precisa estar escrito em bom português, sem abreviações, sem linguagens de WhatsApp, né? Tem gente que coloca em redação você VC, gente, isso não existe, né? Na 1 também não existe.
né? Pelo amor de Deus, não faça isso, certo? Os 3 últimos candidatos saem juntos da prova, né? Juntinhos. A prova de títulos será publicada oportunamente no endereço do site da VUNESP. Então, ainda não tem essa data, você vai ter essa data e você vai enviar a sua prova, tá? O envio de títulos está previsto para o dia 24/7 a 28/7. Tá? Então, depois das provas, aí você vai acessar o site lá bonitinho, vai inserir os documentos, né, que precisa inserir, sempre no tamanho certo, mas isso é depois da prova, tá, gente? Então, fique muito tranquilo, você vai ter tempo para fazer isso, né? Não se preocupe com isso agora, senão você está se preocupando. Se preocupe primeiro em passar na prova, senão não adianta. Se você não passar na prova, você não precisa nem enviar o título. A prova é de 0 a 100, certo? Então, você, para ser habilitado, você precisa ter nota superior a 50 pontos e não zerar em nenhum dos componentes da prova. Professor, se eu zerar a informática, eu estou fora? Sim. Sim, cuidado, né? Ó, quais são os componentes, ó? Componentes: língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Você não pode zerar em nenhum dos componentes. No caso aqui, agente, né, de atividades, agente de desenvolvimento infantil, agente de inclusão, monitor. Poxa, professor, se eu zerar em matemática, já era? Sim, já era. Se eu zerar em língua portuguesa, já era. Se eu zerar em informática, já era. Se eu zerar em conhecimentos específicos, já era. Né? Professor de educação infantil, língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos específicos. E o PEB 2, né, e o AE, língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, noções de informática e conhecimento específico. E não pode zerar. A prova de redação é de 0 a 100 e para se habilitar tem que atingir 50 pontos. Só vai ser corrigida a redação para os cargos, né, de Fundamental 2, aqui, deixa eu ler para vocês, Ciências, Geografia e História, dos 200 candidatos mais bem habilitados. Professor, eu fiquei em 204, eles vão olhar minha redação? Não, nem vão olhar sua redação. Ah, professor de Educação Fundamental, Língua Estrangeira e Matemática, 250 candidatos. A inclusão escolar, agente de inclusão escolar, o AE e Educação Física de Ensino Fundamental 2, Arte, 300 candidatos. Professor de Língua Portuguesa, 350 candidatos. Agente de Desenvolvimento Infantil, ADI, 1.500 candidatos, né? Os 1.500 mais classificados. E Educação Infantil e Ensino Fundamental, 4.500 candidatos, né? Então, bastante gente, eles vão corrigir as provas de redação. Então, se você foi na prova, fez a prova, tirou mais de 50 pontos, você habilitou, certo? Habilitei, mas fiquei em 4.600 e pouco. Vai corrigir minha redação? Não. Significa que eu estou fora. Então, para estar dentro do concurso, eu preciso, se eu for PEB 2 de Geografia e História, eu preciso estar entre os 200, né? Para estar habilitado, certo? Ou, se eu for agente de desenvolvimento infantil, eu preciso estar entre os 1.500, porque senão nem minha prova vão corrigir, certo? Se der empate, aqui os critérios de desempate, quem tem mais de 60 anos, né? Depois quem é casado ou viúvo, com maior número de filhos, e assim sucessivamente, né? Então aqui os critérios de empate, você pode dar uma olhadinha depois, né? Bom, aqui tem uma questão importante que é a avaliação da redação, tá? Eu posso depois até fazer um vídeo comentando só de redação, tá, gente? Então, vai avaliar se você escreveu sobre o tema, a estrutura, né, o gênero, texto e coerência, se as suas opiniões estão bem escritas, né? A questão do uso da primeira pessoa e da segunda pode ser penalizado, tá? Então, cuidado, né? Eu acho, primeira pessoa, né? Então, cuidado. Segunda pessoa, tu fostes, né? Também, tá?
Então, existem algumas questões, dissertação, usar a terceira pessoa, né? Então, tem aqui quando você pode ter pontos descontados, tá? Então, tem detalhes aqui que eu vou deixar para a gente até fazer um vídeo, certo? Sobre isso, comentando e tal. Nota zero, ó, fugir do tema, apresentar um nome, assinatura, né, qualquer coisa. Por quê? Quem corrige, gente, só vê os códigos ali do candidato, né? Por quê? Para não ter influência, né? Esse aqui é fulano de tal, não. Então você não pode marcar nada que permita identificar. Se estiver em branco, apresentar textos não articulados, né? Então, desenho, palavra solta, for escrito em outra língua que não a portuguesa, letra ilegível, incompreensível, apresentar 7 linhas ou menos, né? Apresentar menos de 8 linhas autorais, não copiadas da prova. Então, o que é isso, essas linhas autorais? É você pegar lá um monte de frases do texto, né? Ou você decorou frases e começou a soltar lá sobre um tema, também não pode, tá? Predominantemente por cópia de trecho das coletâneas ou outras provas, reproduções, plágio, enfim. For idêntico ou muito semelhante a outras realizações desse processo, né? Enfim, apresentar formas propositais de aluno, como impropérios, trechos jocosos, recusa explícita de cumprir o tema proposto. Lembra que eu falo sempre nas minhas aulas, tem gente que briga com a prova. Às vezes cai um tema lá, o cara é contra ele, não, isso é um absurdo, não sei o que, começa a xingar, a banca, né, quer fazer o que com isso e tal, aí perdeu, né? Perdeu e aí não passa. Bom, redações com 20 linhas ou menos não poderão alcançar a nota máxima no critério C, né? Além disso, textos muito curtos com 15 linhas ou menos perderão ponto. Então tem várias regrinhas aí, depois eu posso explorar isso com vocês com mais calma, certo? Prova de títulos, né? Então tranquilo, também já falei que não tem uma data ainda, né? Tá previsto lá. Doutor, né? Ou mestre, você pode apresentar vale 10 pontos de diploma de doutorado, diploma de mestrado 6, e após aquela de 360 horas, você pode apresentar aí, você pode apresentar duas, né? O valor de cada uma é 2 pontos, então você pode atingir no máximo 4 pontos, certo? Pontuação final, obviamente que vai ser a prova objetiva, para aqueles que só têm prova objetiva, perdão aqui. E para os demais cargos, a prova objetiva e de redação, né? No caso, agente de desenvolvimento e agente de inclusão. E nos casos de professor, aí é a objetiva, redação e títulos. Professor, eu não tenho títulos. Não tem problema, né? Não tem problema. Certo? Aí tem os critérios de desempate também, os recursos, né? Sempre depois de 2 dias úteis, você tem o direito a fazer o recurso. Sai o gabarito, direito a recurso. Sai o indeferimento de solicitação de inscrição de pessoa com deficiência. Você tem 2 dias para entrar com recurso, sempre pelo site, sempre de maneira formal e objetiva, tá? Aqui vai falar da nomeação, né, gente? Uma parte importante do edital, caso você passe, já traz aqui tudo que você precisa levar para a prefeitura, os exames, enfim, né? Então, é uma coisa para você ver depois, né? Porque isso aqui é tranquilo, tá? Você tem que ter cartão SUS, ó lá, tá vendo? Então, tem uma série de documentos, mas primeiro passa, né? Para depois você ler isso aqui, porque isso aqui é quando você já vai ser nomeado lá. Aí já alegria, né? Já passou, já fez aqui com já passei, educação, depois você manda pra gente se passar, né? Enfim, então aqui é uma parte que você pode olhar depois, certo? Aí tem vários itens aqui das disposições finais, né? Vamos ver os quadros de vagas, que isso interessa muito a você, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Olha só, vamos ver o quadro de vagas. Ó, agente de atividades escolares, 1 vaga. Agente de desenvolvimento infantil, 20 vagas, né? Com uma de reserva, tá? Deixa eu colocar aqui o salário também, ó.
O primeiro, 2.050, né? Trabalha por 40 horas. Deixa eu diminuir mais um pouquinho para caber tudo na tela aqui. Ó, não cabe, né? Está corrido, ó. Então, aqui, ó, 2.500, o segundo, 20 vagas, ou seja, vai chamar muito mais, gente. 31 horas, né? O agente de inclusão escolar, 2.930. O administrativo, ó, 40 vagas, hein? Né? 3 aqui para pessoa com deficiência. E o monitor de inclusão, 1. Tá? Os salários aqui em torno, né? O agente de inclusão escolar um pouco maior, 2.900. E, ó, tem que ter o ensino médio, né? O último cargo aqui, que é o monitor de inclusão digital, obviamente tem que ter conhecimento de informática, certo? Aí vamos para os professores, ó. Professor de AE, uma vaga, salário 23 por hora. Ah, professor, quanto que dá isso? Tem que calcular, né? Tem que ter superior completo na área de educação especial, tá? E aqui educação física, né? Também 23 por hora, certo? Aí você tem aqui, ó, sim, professor de educação infantil, 50 vagas, gente, então vai chamar muito mais, tá? Se colocar os 50 vagas no edital, você pode chutar aí muito mais que isso. Pode chutar o dobro, o triplo, né? 200 vagas, é muita coisa, né? Então, se tem 50 no edital, é que vai chamar muito mais. Bom, 19 horas a aula, né? E se tiver formação em se for formação em magistério, aquele antigo técnico, 19. Se tiver formação em pedagogia, 23, né? Aumenta aqui um pouquinho. Então, a formação em licenciatura de graduação plena em curso de pedagogia ou normal superior, ou formação de nível médio na modalidade normal. Gente, muita gente confunde, qualquer normal superior. Não, é que antigamente o curso voltado para a educação se chamava normal superior, tá? Aí o professor de Fundamental 2, uma vaga, História, uma vaga, tudo 23 e 43 por hora. E lógico, tem que ter formação de língua portuguesa ou de história, né? Matemática, tá? Ciências, né? Arte, geografia e assim por diante, língua estrangeira. Tá? É 23 e 43 por hora. Eu vou pegar a informação com meus amigos de Santo André, quanto é que está o salário, né? Porque a gente sabe que sempre tem alguma coisinha ou outra, né? Aqui tem as atribuições, sempre muito interessante, né? O que faz o agente de atividades escolares, né? Acompanhar, auxiliar os alunos no embarque, desembarque do transporte, recepciona os alunos. É o antigo inspetor de alunos, gente, o agente de atividades escolares. No meu tempo, né, chamava inspetor de alunos, né? Hoje não se usa mais esse termo, tá? Então é agente de atividades escolares. Aí você tem um agente de desenvolvimento infantil que trabalha nas questões na educação infantil, né? Então tem aqui tudo que faz, né? Tem o cuidar, né? O educar, tem o agente de inclusão escolar, tá? Que é o suporte ali aos alunos com deficiência, né? Então eles vão ajudar ali cadeira de roda, andador, muleta, higiene pessoal, cuidados pessoais, troca de fralda, tá? Então, agente de inclusão escolar, alimentação, né? Tudo isso ele trabalha. O administrativo, né? Que é ali aquele que faz a parte administrativa, você envia documento, tira documento, enfim. E os professores, a gente já, né? O monitor de inclusão digital, né? Que vai ajudar ali no laboratório de informática, certo? Então, para ajudar ali, preparar tudo, deixar tudo prontinho, o data show, a lousa, o tablet, né, para ajudar o professor aí dentro das questões das novas tecnologias, né, principalmente a informática aí. O professor de AE, né, que todo mundo conhece também, isso aqui é uma parte que educação física, né, então o descritivo aqui de vários cargos eu vou pular porque, né, vocês já sabem, se não sabem, leiam, certo? Mas é uma parte importante para ir para a parte mais importante, que é o conteúdo programático, né? Que eu considero a parte essencial do concurso. Então, agente de atividades escolares, desenvolvimento infantil, inclusão, auxiliar e monitor, vai fazer prova de língua portuguesa, leitura, interpretação, sentido figurado, pontuação, classe, colocação pronominal, crase. O clássico da VUNESP. Gente, por que eu falo que é bom a VUNESP? Porque você tem muitas provas de exemplo e a VUNESP tem um estilo bem definido, tá?
Então, matemática, resolução de situações, problemas, máximo divisor comum, mínimo múltiplo, porcentagem, razão, regra de 3, equação, né? Noção de informática, então Windows 10, o Office, o Word, o Excel, né? O PowerPoint, saber sobre site, correio eletrônico, internet, né? Enfim, então é clássico da VUNESP, gente. Aí vem os conhecimentos específicos, né? Então aqui ó, tem orientação à manutenção da ordem, código de trânsito, da condução de escolares, né? Primeiros socorros, relações interpessoais e éticas no trabalho. Aí vem aqui a escola inclusiva da Edilene Hoppoli, né? Um clássico também. Valorização das diferenças individuais, a lei do combate ao bullying, né? Mediação, autonomia, artigos da Constituição, lei federal que é o ECA, a LDB também, as diretrizes da educação nacional, né? Então as resoluções aí importantes, a 4 de 2010, e aqui também a resolução aqui CNE de 2010, também, né, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, os artigos mencionados, aqui documentos, aqui no Agente de Desenvolvimento Infantil, documentos aqui como a BNCC, né, etapa da educação infantil, a lei do bullying, né, os artigos do ECA, aqui o agente de inclusão escolar, né, também, ó, lei do bullying, a escola inclusiva, estatuto da criança, uma parte bem parecida aqui, né? Aí redação oficial, né? Então a redação oficial, documentos oficiais por administrativo, o manual de redação da Presidência da República, que sempre cai, noções de administração pública, enfim, rotina administrativa, também tem aqui, ó, a formação técnica aqui do pró-funcionário, né? Também é um documento aí que foi bastante divulgado, lei federal, enfim. Monitor de inclusão digital, aqui as questões específicas, né? Relacionadas à tecnologia, também tecnologia assistiva para inclusão, aqui alguns documentos, combate ao bullying, está em todos, né? E os professores, também o clássico aqui na língua portuguesa, né? Língua portuguesa, matemática, sempre o clássico da VUNESP, né? Verbo, sentido próprio, figurado, interpretação, antônimo, sinônimo, né? Regência verbal, e até os verbos que a VUNESP gosta. Noções de informática também igual ao que a gente mencionou, né? Office, saber fazer pasta, Excel, Word, PowerPoint, e aqui o professor de educação infantil e fundamental, os conhecimentos específicos você vai ter aqui no curso. Então vai cair aí direito à educação, função social da escola, né? Educação infantil, educação inclusiva, os teóricos aí, Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Infâncias, cultura, e uma bibliografia aqui, até um pouco extensa, mas com autores bem conhecidos, né? Tornar a educação inclusiva, da Mel Askol, né? Eu sempre erro o nome dela, aí os alunos ficam me corrigindo. Tornar a educação inclusiva, o Ocimar Munhoz, né, a Organização do Ensino, a Maria Carmen Silveira, autores que a VUNESP costuma cobrar muito, né, sempre. Eulália Bacedas, né, a Maria Vitória Benevides, né, que é uma cientista política, socióloga. Então esse texto aí muito famoso dela, Educação para a Democracia, aqui as metodologias ativas também, né, que está aí caindo bastante agora, as 100 linguagens da criança, um clássico, está em vários editais aí. Aqui Escola Pública de Tempo Integral, um texto que saiu na revista Educação e Sociedade de Campinas, né? A Eliane Cavalieri, a Emília Ferreiro, o Paulo Fock, afinal o que os bebês fazem no berçário, só citando alguns, né? A Júlia Oliveira Formosinho, também são bem conhecidos, aí Jussara Maria Hoffmann, que vai falar da avaliação infantil, o Yves Lattaille, Piaget, Vygotsky, Vallon, também outro clássico, a Tsuko Morishida Kishimoto, né? Jogo, brinquedo e brincadeira, também clássico, enfim, Zilma Ramos Oliveira também,
aparece bastante Maria Tereza Eglet-Mantuan, campeã de questões da educação especial. José Moran, também das metodologias ativas, também um texto. Antônio Flávio Barbosa Moreira, também um clássico das indagações sobre o currículo, né? Vitor Paro, professor da USP, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Até ganhei um elogio do Vitor Paro, né? Nunca esqueço isso, gente. Isso aí foi maravilhoso. Né? Tem o livro autografado dele e tudo. Bom, o Antônio Nova, né? Então, assim, autores clássicos, né? Lúcia Saceron, né? Esses autores me derrubam. A Ilma Passos Veiga, que também é clássico, falando ali de PPP, Projeto Político Pedagógico, e outros, né? O Zabalza, Thelma Vaz, e aí a legislação, né? Constituição, ECA, LDB, a lei de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a política de educação especial, a lei 13.005, que aprova o Plano Nacional de Educação, a Política Nacional de Alfabetização, né, o parecer, a Resolução 4, a Resolução 4, Resolução 5, a Resolução 7 e a Resolução 1 de 2004, né, e a Lei de Santo André, que fala do Plano Municipal de Educação, Estatuto do Magistério e o documento curricular da Rede Santo Andreense. Né? Então, os pareceres aqui também é importante, o 4, o 5, o 7, o 1, né? Diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, para a educação infantil, para o ensino fundamental, certo? E o professor de atendimento educacional especializado também segue a mesma linha, claro que aqui o foco na educação especial, né? As TICs principalmente aí, a da inclusão e tal, e os autores que caem, né, na educação especial, aí que traz alguns como César Coll, sobre o construtivismo, a Celina Ares, função social da escola, Ladislau Dobor, né, então importantes textos aí, clássicos também na educação. O Libânio, né, a Vunesp gosta muito do Libânio, tem várias bancas que gostam, Jussara Hoffmann, uma avaliação mediadora, né, o José Manuel Moran, os espaços de atuação, enfim, tem aí um rol de a legislação praticamente a mesma, né? Muda uma coisa ou outra, aí vem os professores, né? De conhecimentos e atendimentos educacionais especializados, aí tem vários autores aí também importantes, né? E os professores de Fundi 2, né? Tem as declarações internacionais da Unesco aí, que são a Declaração Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, 2 documentos muito importantes para quem é da área de atendimento educacional especializado, tá, gente? Além de vários outros autores aí, que eu não vou citar todos aqui, né? Porque o tempo urge, certo? E o professor de Fundamental 2, aí você vai ter as mesmas coisas aqui de língua portuguesa, né? Um pouquinho mais enxuto, noções de informática também as mesmas coisas e, claro, os específicos aí de cada área, de história, de geografia. Tem uma bibliografia comum, né? Então, vocês vão ver aqui que tem uma bibliografia comum, certo? Que tem Ladislau Dobor, César Coll, Janete Marilza Regatieri, Janete Margarete Castro, né, que também é um texto aí, Relações Contemporâneas, Escolas Famílias, a função social da escola, são bastante avaliação mediadora, democratização da escola, do Libânio, Maria Tereza Eglet-Mantuan, né, pensando em fazer educação de qualidade, o José Manuel Moran, também, os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias, a Daniela Pereira de Moura, Pedagogia de Projetos, Piaget, né, Terezinha Rios, Edilena Rópoli, a Veiga, né, que eu já falei, enfim, a Thelma Vaz, legislação é praticamente a mesma, incluindo Santo André. Aí vem os específicos de educação física, né, claro, autores que vão aí falar da educação física no contexto da escola, de arte, de geografia, de história, de língua portuguesa e de ciências, né? Então, autores clássicos também. A Vunesp ela tem um padrão de autores que ela trabalha, né?
E claro, a maioria das prefeituras acaba seguindo, ó, geografia, o Aziz Absaber, né? Também professor fantástico da USP, já faleceu, sempre vai trazer aí os clássicos, né? Então, muitos autores conhecidos, aí, principalmente quem é da aula de história e geografia, que eu conheço um pouco mais, né? Certo? Então, gente, convidando vocês a fazerem o curso, certo? Façam o curso, vai ter a descrição no link aí, né? Para você fazer a sua inscrição e poder concorrer aí a essa prefeitura, que é uma prefeitura importante, né? ABC, Santo André, prefeitura grande, então é sempre muito interessante. Tem cidades vizinhas ali, São Caetano, São Bernardo, então de repente você no futuro, eu quero dobrar, né? Sempre uma região que está bombando de concursos, então é uma oportunidade imperdível, certo? Conto com vocês e até mais. Quero ver vocês lá no curso, hein? Vamos lá, vai fazer inscrição, tá bom? Grande abraço!